Química Estratégica, do canal Projeto Conhecimento Estratégico. Vamos a mais aqui a resolução de uma questão. Use os seguintes dados para demonstrar que a massa atômica do elemento químico magnésio é 24,3 U. Então, a questão, ela forneceu os percentuais de abundância do magnésio 24, 25 e 26. O magnésio 24, ele tem abundância de 79%. É o que tem maior abundância. O magnésio 25, ele tem abundância de 10%. E o magnésio 26 tem uma abundância de 11%. Então, o que é que a questão está querendo? Que você demonstre, que o aluno demonstre, né, através do cálculo da média ponderada das massas, né, dos percentuais, que ele encontre o valor de 24,3 U, que é a massa atômica do elemento químico magnésio, que está informado lá na tabela periódica. Então, vamos para a resolução da questão. Bom, então, eu vou adotar o seguinte. Eu vou chamar o valor de X a abundância de 79%. O valor de Y, uma abundância de 10%. E o valor de Z, abundância de 11%. Isso aqui está se referindo o X ao magnésio 24, o Y ao magnésio 25 e o Z, o magnésio 26. Então, calculando, vamos calcular aqui a média ponderada para nós encontrarmos o que a questão está propondo. Então, nós vamos calcular a massa atômica do magnésio 24 multiplicado pela abundância dele, que é 79%, mais a massa atômica do magnésio 25 multiplicado por Y, que é a abundância de 10% referente ao magnésio 25, e a massa atômica 26 multiplicado por Z, que é a abundância de 11% referente ao magnésio 26. Isso tudo dividido por 100. Então, nós vamos ter massa atômica do magnésio igual a 24 vezes 79. 24 porque se refere à massa, de 24U, do magnésio 24. Massa atômica do magnésio 24. Então, fica 24 vezes 79, mais 25, que é do magnésio 25, vezes 10, que é o Y, e se refere a 10%, mais 26, que é do magnésio 26, vezes 11%, que é o valor de Z, da abundância de 11%. Isso tudo dividido por 100. Vamos ter o seguinte, o valor da massa atômica do magnésio vai ficar 24 vezes 79, que dá 1.896, mais 25 vezes 10, que dá 250, mais 26 vezes 11, que dá como resultado 286, tudo isso dividido por 100. E a resposta final, 24,3 U. Isso demonstra, né, com esses cálculos aqui, a gente consegue demonstrar o valor da massa atômica do elemento químico magnésio que está informado na tabela periódica. Inclusive,
eu vou aqui mostrar a tabela periódica, né, para nós identificarmos esse valor aqui. Então, nós temos aqui a tabela periódica. O magnésio, ele está aqui na família 2A, que é chamada família dos metais alcalino-terrosos. O número atômico dele é 12 e a massa atômica dele é 24,305. No caso da questão anterior, ficou o valor de 24,3, que aqui está aproximado. Que lá, na verdade, ficou aproximado para 24,3. Vamos agora para uma próxima questão. Essa questão é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Na figura é representado o espectro de massa dos isótopos naturais do elemento gálio. Então, aqui nós temos aqui um gráfico, né, de um espectro de massa, onde no eixo dos Y, no eixo Y, nós temos a abundância isotópica em percentual, e no eixo X, nós temos a massa atômica U. Mas aqui a gente percebe o seguinte, que foi fornecido a informação do gálio 69, cuja massa atômica é 68,9, e do gálio 71, cuja massa atômica é 70,9. Então, o aluno tem que observar que os dados da questão têm que ser trabalhados com esses dois dados aqui, 68,9 e 70,9, para nós tirarmos a média ponderada, entendeu? Para, no caso, descobrirmos o valor da massa atômica do elemento na tabela periódica. Só que aqui tem um detalhe. Aqui, a questão diz o seguinte: na figura é representado o espectro de massa dos isótopos naturais do elemento. Então, a questão deu os isótopos, né? E ele quer saber a abundância. A questão é a seguinte: a abundância isotópica em percentual inteiro do isótopo do gálio 69 é. Então, o que acontece? Aqui a questão ela é inversa. Você vai ter que ir na tabela periódica e saber a massa atômica do gálio. Então, vamos retornar aqui à tabela periódica. E o valor dele, que está aqui na tabela, a massa atômica é 69,723. Para resolvermos essa questão, nós vamos utilizar aqui o valor de 69,7. Então, vamos para a resolução da questão. Eu conceituei aqui dizendo o seguinte, que a massa atômica de um elemento químico é a média ponderada, como eu já havia dito antes, das massas atômicas dos isótopos do elemento, sendo que o peso são as abundâncias de cada isótopo. Desta forma, temos o seguinte: temos a massa atômica e a abundância. Os dois elementos que são referidos é o gálio 69, cuja massa atômica é 68,9, e a abundância X%, que nós não sabemos. A questão não deu a abundância. É isso que nós vamos calcular, é o valor de X. Do gálio 71, a massa atômica dele é 70,9. E eu estou adotando o valor de Y para o gálio 71. Então, nós sabemos que a soma desse percentual aqui é 100. X mais Y é igual a 100. Então, nós chegamos à conclusão, tirando o valor de Y dessa equação do primeiro grau, nós
transferindo o X para o lado direito, nós vamos ter o quê? Y é igual a 100 menos X, que ele vem com o sinal trocado. E aí vamos calcular agora a massa atômica do galho, né? Com aquela fórmula que já foi explicada no exercício anterior, com o magnésio. Então, a massa atômica do galho, 69, vezes X, que a gente não sabe, mais a massa atômica do galho, 71, vezes Y, que a gente também não sabe, dividido por 100. Aquele valor que nós encontramos lá na tabela periódica, né? 69,7 é a massa atômica do galho na tabela periódica. Vai ficar o quê? Massa atômica do galho, 69, é 68,9. Está aqui em cima. A massa atômica do galho, 69, é 68,9. Então, nós colocamos aqui 68,9 vezes X, que a gente não sabe, que é o que a gente vai calcular, mais 70,9, que é a massa do galho, 71. Está aqui, a massa atômica dele é 70,9. Vezes Y, que a gente também não sabe. Dividido por 100. Então, o 100, nós vamos jogar para o lado de cá, subindo, multiplicando por 69,7. Então, ficou 69,7 vezes 100 vai ser igual a 68,9 vezes X, mais, aí eu abri um colchete, porque vai ter colchete e parêntese. Eu mantive 70,9 vezes, quem é o valor de Y? O valor de Y está aqui em cima, ó, que nós tiramos, 100 menos X. Então, ficou 70,9 vezes 100 menos X. Então, aqui, o valor dessa multiplicação vai ficar 6.970 igual. Aí a gente vai fazer aqui, ó, 68,9x mais, faz essa distributiva aqui, 70,9 vezes 100 dá 7.090 vezes, né, menos, por causa desse sinal aqui, que está menos, 70,9x, que é a multiplicação de 70,9 vezes x, 70,9x. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir, vou jogar o 70,9 para o lado esquerdo junto com o 68,9. Então, ele vem positivo e o 68,9 negativo. Então, ficou 70,9x menos 68,9x igual. Mantive o 7.090 deste lado e puxei para o lado de cá 6.970. Então, ficou 7.090 menos 6.970. Então, aqui essa continha aqui dá 2x igual a 120. X vai ser igual a 120 dividido por 2. E a resposta, X é igual a 60%. Resposta, 60%. Vamos para esta última questão. Consulte a tabela periódica e determine a massa molecular do ácido fosfórico, H3PO4, e a massa fórmula do sulfato de alumínio, Al2SO4,3. Isto é, a massa do conjunto de íons Al+, 3+, e SO4, 2-. Então, quando o aluno vê uma questão dessa, pode confundir o termo massa molecular, pode confundir o termo massa molecular com o termo massa fórmula.
E o que é que significa massa molecular e massa fórmula? Qual é a resolução? A massa molecular é a medida de massa de uma molécula. E a massa fórmula é a medida de massa do retículo cristalino. Então, o conceito aqui significa o quê? O ácido fosfórico, ele é um composto molecular. Como se trata de um composto molecular, você vai trabalhar utilizando massa molecular, calcular a massa molecular do ácido fosfórico. Quando se trata de um composto iônico, que é o caso do sulfato de alumínio, você vai trabalhar com o termo massa-fórmula, porque você vai medir o retículo cristalino dele, porque se trata de um composto iônico. O ácido fosfórico é um composto molecular e o sulfato de alumínio, um composto iônico. Então, nós temos o quê? Consultando lá a tabela periódica, nós vamos encontrar esses valores aqui. Do ácido fosfórico, você vai ter o hidrogênio com 1U vezes 3, porque tem 3 átomos de hidrogênio, dando 3U. O fósforo, 31 vezes 1, que só tem um átomo de fósforo. E o oxigênio, 16 vezes 4, dando 64. O total é 98U. Então, isso significa o quê? Que a massa molecular do ácido fosfórico é 98U. Vamos calcular agora do sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. O alumínio, na tabela periódica, ele é 27U vezes 2, dá 54U. O enxofre, 32U vezes 3. Por que vezes 3? O alumínio aqui, 27 vezes 2, porque você tem 2 átomos de alumínio. Então dá 54. O enxofre, 32 vezes 3, porque o enxofre está entre parênteses aqui, ó, e aqui ele tem aqui 3, como nesse radical aqui, tem 3. Então ele tem, ó, multiplicando aqui, 1 vezes 3 dá 3. Então, 32 vezes 3 dá 96. Agora, o oxigênio é diferente. O oxigênio é 4 oxigênio vezes 3. Então, fica 12. Então, na verdade, você vai ter que multiplicar 16, que é a massa, né? A massa atômica dele, vezes 12, que dá um total de 192U. Então, total, somando aqui esses 3 números, dá 342U. E a gente tem que a massa fórmula do sulfato de alumínio é 342U. Este é o canal Projeto Conhecimento Estratégico. Química estratégica. Quem gostou, dê um like. Se inscrevam no canal. Em breve, teremos mais aulas teóricas e exercícios. Boa noite.